Boa noite, paz seja convosco, amém, amados? Quero convidá-los a abrir a palavra de Deus no livro de Hebreus. Capítulo 11, verso 6, amém? Hebreus 11, 6. Aleluia. Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Amém? Sem fé é impossível agradar a Deus. E quando a gente fala dessa fé, porque, veja, nós tentamos agradar a Deus de diversas formas, com o nosso serviço, enfim, com a nossa vida, com várias formas de manifestar algo que agrade a Deus. Mas nem tudo que a gente faz é por fé. A gente faz por como eu posso dizer assim, por ofício, né? Vamos dizer, eu estou aqui na igreja, eu preciso, por exemplo, limpar alguma coisa, ou tirar alguma coisa do lugar, ou fazer alguma coisa, algum tipo de serviço. Não necessariamente eu preciso ter fé para isso. Eu tenho que ter boa vontade, eu tenho que ter, né? Não a fé de que o que eu estou fazendo, Deus está me movendo, Deus está falando, ou estou fazendo como que para Deus. Muitas vezes nós tentamos fazer coisas que agrada a Deus, que pensamos agradar a Deus, mas nós fazemos, mas não por fé. E ele diz que aquilo que nós fazemos, precisamos fazer por fé. Amém? Tudo que fizermos, que faça, né, para a glória de Deus, é isso que a palavra diz, né? Então assim, quando a gente fala a respeito dessa fé, ela não é uma questão de emoção, não é uma questão de tradição religiosa, mas ela é uma confiança, um ato de confiar de uma forma viva, obediente, que o Senhor Jesus é o Cristo, amém? Que todas as coisas vão culminar nele. A vida cristã, ela precisa de fé, dessa fé que ela move no interior. Ela é uma convicção interior, é uma convicção silenciosa de que Deus é vivo, Deus habita em mim, Ele me ouve, Ele é presente mesmo quando as situações ou circunstâncias dizem não. Amém? Então assim, existe a fé que agrada a Deus. É uma fé que reconhece primeiramente que Ele é. Reconhece o caráter de Deus. Um Deus que é bondoso, um Deus que é leal, um Deus que é santo, um Deus que é poderoso, um Deus que é amoroso. Então quando eu tenho a minha fé nesse Deus vivo, e eu creio no caráter de Deus, essa fé ela vai se manifestar, porque eu confio não como eu posso dizer a palavra? Em algo solto, mas eu confio no caráter daquele que é Deus, que é Senhor sobre todas as coisas, e Ele tem todo o poder. É o que fala o salmista, por exemplo, quando ele diz: o Senhor é o meu pastor, e de nada eu vou ter falta, de nada me faltará. Ou seja, ele tem uma convicção de que Deus está com ele, ele confia no caráter de um Deus que é fiel e presente, amém? E é isso que importa quando a gente fala dessa fé. Uma fé que ela se move na convicção interior. Por exemplo, Abraão, quando ele tem filho, ele era estéril. Existia uma promessa que foi feita para ele, e ele não duvidou. Ele creu no caráter fiel de Deus, que Deus poderia fazer algo que seria impossível aos olhos humanos. Então quando a gente vai crer em algo, em alguma situação, nós precisamos invocar o caráter de Deus. E muitas vezes nós duvidamos, não por falta de promessa,
mas porque a gente não tem a visão do caráter de Deus, de que Deus é Deus e Ele pode fazer. Eu estou passando uma situação difícil, sei lá, financeira. Não, eu tenho um caráter de Deus, de que Ele é um Deus provedor. Ele falou que Ele é provedor, então Ele vai prover. Mais cedo ou mais tarde Ele vai prover, Ele vai vir ao meu encontro, não porque Ele tem uma promessa, mas pelo que Ele é. Amém? Então, muitos clamam, mas não crê que Deus é bom. Muitos oram, mas duvida de que Ele também tem poder para fazer. Não é verdade? Vai falar, Deus pode fazer, quem sabe, se Ele quiser, se for da vontade dEle. Não, se Ele prometeu, Ele vai fazer, porque Ele é fiel ao seu próprio caráter. Ele é fiel à sua palavra, Ele é fiel àquilo que Ele prometeu. Então, a fé que agrada a Deus, ela começa no fato de que nós adoramos esse Deus, confiando no caráter dEle, e sabendo que aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Amém? Amém? Então, quando nós pensamos uma fé que agrada a Deus, no caráter de Deus, logo também, nós nos dispomos a obedecer a Deus, mesmo quando nós não entendemos o caminho. Mesmo quando a gente não consegue enxergar saída, mesmo quando a gente não consegue perceber para onde nós precisamos ir. O desafio que nós temos muitas vezes é de seguir. Por exemplo, quando Deus fala para Abraão, sai da terra do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei, né? Abraão, ele foi fiel, ele foi obediente, e muitas vezes o milagre, ele está no ato de seguir, no ato de obedecer. Ele está, como eu posso dizer assim, entrelaçado com a obediência. O milagre, muitas vezes, ele está entrelaçado com a obediência. Então, quando a gente pensa numa fé que agrada a Deus, é uma fé que obedece a Deus mesmo sem entender o caminho. Deus falou faz, faz. Deus falou vai, vai. Deus falou dá, dá. Deus falou larga, larga. Deus falou recua, recua. Simples assim. Amém? É simples assim. Então essa fé é uma fé que agrada a Deus, que ela não exige explicação, ela obedece porque crê. Muitas vezes a gente fica perguntando, não vivemos ou experimentamos as coisas porque a gente fica esperando Deus explicar. Eu quero entender agora, eu quero entender. Não, primeiro me fala se o Senhor me explicar o que é que vai acontecer. Bom, se for assim, não precisa ter fé, não é verdade? Não é só? Não precisa ter fé. A fé está na obediência. Então, é uma fé que não exige explicação. Muitas vezes a pessoa resiste a essa voz, porque ela olha e vê que parece difícil, parece doloroso, parece como é que fala? Contra-intuitivo. A pessoa fala assim, não é, Deus não é isso, Deus não está isso. Então, ou seja, a verdadeira fé, a fé que agrada a Deus, ela obedece sem entender o caminho, por onde Deus está querendo te levar ou me levar. A gente simplesmente obedece, ela não negocia com Deus. Como diz Salmo 143:8, faz-me ouvir a tua voz pela manhã, faz-me conhecer o caminho por onde anda, porque a ti levantei a minha alma. E quando ele fala, é simples, a alma obedece, e mesmo que o caminho seja um caminho que vai levar, por exemplo, quando Abraão, Deus pede o filho dele que ele amava, Isaac, e Abraão, ele só tinha um comando, ele só tinha uma voz, amém? Ele simplesmente ouviu aquela voz, e ele obedeceu. Ele não sabia o que ia acontecer, ele só sabia que ele tinha que obedecer, amém? Simples assim. Então fala para a pessoa do teu lado assim, é simples, irmão, é só obedecer. Amém? Então, a fé que agrada a Deus, ela permanece também
no tempo do silêncio, sabe? Se tem algo que é ruim, é o silêncio, muitas vezes, não é verdade? E principalmente, quando esse silêncio vem de Deus. Porque a gente está acostumado, principalmente na modernidade agora, né? Tudo é muito rápido, tudo, as respostas são muito rápidas, tudo precisa ser feito para ontem, as coisas precisam ter agilidade. E a gente quer respostas, a gente não lida muito bem com o silêncio, né? A pessoa manda um WhatsApp, a pessoa demora um pouco para responder, a pessoa... Né? Nossa, isso aí, mal educado, isso aqui não está me dando valor, não está me respeitando, não tá, né? Vira um fuzuê danado, né? Não é assim? Por quê? Hoje as pessoas precisam o quê? E respondem. Eu sofro com isso, porque eu não sou de responder. Aí eu respondo, deixo lá, depois respondo depois. Aí eu já coloquei no meu negócio assim, quer falar comigo com urgência, é só ligar. Está lá no descritivo, né? Então, tá dado o recado, entendeu? Então assim, a gente não lida muito com o silêncio, a gente quer a resposta rápida. Mas tem momentos que Deus se cala. Amém? Tem momentos que Deus faz silêncio. E a fé que agrada a Deus, ela permanece no tempo do silêncio. Ela se mantém no tempo do silêncio, porque o silêncio de Deus não é ausência. Ela acontece para cumprir um propósito. Deus tem um propósito no silêncio. E é nesse silêncio muitas vezes que a nossa fé é provada. Quando a gente olha a história de José, por exemplo, José ficou longos anos sem que Deus falasse nada com ele, para ele. Ele teve visões, teve, interpretações, mas depois ele ficou um longo tempo sem Deus falar nada com ele. Mas mesmo nesse silêncio, ele não recebeu nenhuma visão, nenhum anjo apareceu, nada. Mas nesse tempo do silêncio, ele permaneceu onde estava, ele permaneceu fiel. Onde muitos talvez teriam desistido, ele guardou o coração dele. Então, se de alguma maneira hoje você entende que Deus está em silêncio com você, aquieta o teu coração, meu irmão. Aquieta o teu coração, minha irmã. Amém? Amém? Aquieta o teu coração. A fé que agrada a Deus, ela não desiste quando Ele parece distante. Ela não volta atrás. Ela permanece. Ela espera com paciência, porque sabe que Deus, Ele não falha. Aleluia! Abacuque 2:3, por exemplo, diz: ainda que tardasse, aguarda-o, porque certamente virá, não tardará. Aleluia, amém? Então aguarda. Parece que está silêncio, não ouve a voz, só permaneça onde você está. Muitas vezes nós estamos no cárcere, na dor, na espera, e muitos acham que Deus os esqueceu, que Deus não sabe mais quem é, que Deus já não o conhece pelo nome. Não, meu irmão, Deus continua Deus. Deus, Ele continua te conhecendo, Ele continua enxergando a tua dor, Ele continua vendo a tua aflição, Ele continua te amando, Ele continua querendo você perto, Ele continua Deus, não mudou nada, amém? O fato de parecer ser um silêncio não mudou nada. O silêncio de Deus, ele não é abandono, é porque Deus está nos preparando para algo melhor. Tenha certeza disso, amém? Fala assim: Deus está preparando algo melhor para mim. É no silêncio que Deus está nos preparando. É no deserto que muitas vezes nós somos moldados. É na prisão que muitas vezes a nossa unção é aperfeiçoada. E é no vale silencioso, é onde o nosso caráter vai sendo transformado pelo Senhor e sendo tratado. Então, Deus, Ele não desperdiça nada, nenhuma oportunidade de nos fazer mais e melhores nele, para Ele e para a glória dEle, amém?
Então, a fé que agrada a Deus, ela não foge no silêncio, mas ela espera com os olhos fixos no Altíssimo. Ela agrada a Deus, confessa a palavra mesmo sem sentir, porque a fé não se baseia em emoção, mas aqueles que vivem e confessam a palavra mesmo no escuro. Senhor, eu não estou entendendo o caminho, o Senhor está silêncio, mas eu continuo profetizando. Em Cristo Jesus eu sou vencedor, em Cristo Jesus eu tenho suficiência, em Cristo Jesus eu sou perdoado, em Cristo Jesus eu vou atravessar esse vale, em Cristo Jesus, existe vitória, em Cristo Jesus tem saída, em Cristo Jesus eu consigo superar as minhas limitações. Você não precisa sentir para crer, você precisa simplesmente crer, amém? Não precisa sentir que Deus está, você precisa crer que Deus está, porque nós cremos o quê? Não é numa presença, mas nós cremos no caráter. Lembra que nós começamos falando isso? No caráter de Deus, que Ele é bom, Ele é fiel, amém? Ele é poderoso, Ele é amoroso, Ele é presente, mesmo quando eu não sinto. Então, porque eu creio nesse caráter de Deus, eu posso manter o meu coração em convicção, porque não é um sentimento, mas aí é o exercício da minha fé. Senhor, eu pareço estar só, mas eu sei que eu não estou só, porque o Espírito de Deus habita em mim, e logo o Senhor se manifestará, e logo algo vai acontecer, porque eu não tenho uma esperança morta, eu tenho uma viva esperança, amém? Eu tenho uma viva esperança. Então a fé ela não é um sentimento, mas ela é uma convicção, e é por isso que nós precisamos confessar, declarar a palavra, profetizar a palavra, declarar: eu sou filho de Deus, eu sou santo no Senhor, eu sou mais que vencedor. Porque quando eu declaro, eu estou liberando uma palavra sobre a minha própria vida, amém? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. E quando eu confesso, eu estou verbalizando, aquilo que eu verbalizo, eu ouço, e aquilo que eu ouço penetra, aquilo que eu ouço desce ao coração, aquilo que eu ouço visita os meus sentidos, amém? A fé que agrada a Deus também, ela não só caminha num caminho que não sabe o destino, ela não só permanece fiel no silêncio, mas ela louva antes da vitória, e é isso que tem todo sentido para nós, porque isso é um exercício de fé. Louvar quando só está tudo na bênção, é maravilhoso, né? Não é isso? E é por isso que a palavra diz que o sacrifício que agrada a Deus é um sacrifício de louvor, amém? Sacrifício que agrada a Deus é um sacrifício de louvor. Por quê? Quando tudo está bem, é fácil louvar, né? É fácil dar glória, é fácil glorificar, é fácil cantar, é fácil, enfim, é fácil. Mas quando tudo vai mal, tem até aquela musiquinha do, como é que é o nome dele? O R.R. Soares, né? Aquela, sou seu amigo principal, como é que é? Segue no sol, segue na chuva, segue de dia e noite escura, quando tudo vai bem, quando tudo vai mal, sou ainda seu amigo principal, né? Então, sentindo-se bem, sentindo-se mal, o discípulo vai prosseguir, ele leva a sua cruz, o mundo não mais o seduz, e por Jesus sua vida é capaz de dar. Eita glória, né? Pega a visão, irmão. Então quando ele fala de louvor, ele louva antes da vitória, ele profetiza louvando, porque o louvor ele liberta, o louvor é a palavra de Deus confessada. Então eu preciso louvar a Deus, não adianta eu só louvar a Deus quando eu estou em vitória, eu preciso expressar gratidão a Deus, mesmo quando eu ainda não vi a vitória, mesmo quando eu ainda não coloquei a mão no meu milagre,
A fé que agrada a Deus, ela não espera o milagre para louvar. Ela louva para preparar o caminho do milagre. Amém? Amém? Repete comigo, a fé, ela não espera o milagre para louvar. Ela louva para preparar o caminho do milagre. Amém. Então eu louvo, eu declaro, eu confesso. É como diz Abacuque: se a figueira não florescer, se a videira fruto não der, se no campo não aqui colher, nem semente para plantar, contudo assim ainda eu vou me alegrar no Senhor e exultar no Deus da minha vida. Amém? Então, a fé que agrada a Deus é a fé que Ele olha e Ele encontra no nosso coração ainda o louvor, mesmo antes de nós recebermos a resposta ou recebermos uma vitória que tanto nós desejamos. Então, irmão, louva, amém? Como diz a canção, a irmã Cassiane, simplesmente louve. Está chorando, louve. Está doendo, louve, né? Está sofrendo, louve. Não importa, louve. Por quê? Seu louvor invade o céu. Amém? Então louve. Fala para o irmão que está ao teu lado, louve, irmão. Amém, glória a Deus. E para terminar, a fé que agrada a Deus, ela termina na presença dEle. A maior recompensa do crente não é apenas a bênção, mas é estar na presença, é a face de Deus. Já depois de passar todas aquelas situações, todos os perrengues que ele passou, todas as dores que ele passou, ele não falou, depois de ser ali restituído e tal, ele não falou assim, olha, agora eu estou mais rico que antes, agora eu estou mais abençoado que antes. Não, ele falou assim, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço, né? De contigo andar, estar, né? Então a fé que agrada a Deus é essa fé onde nós conseguimos nos agradar no Senhor, nos deleitar nele, encontrar gozo na presença dEle. A fé que agrada a Deus, ela não busca só cura, só milagre, só a bênção, mas ela busca a fonte, que é o próprio Deus. Então, antes de nós pensarmos em viver qualquer milagre, ou qualquer coisa assim parecida, nós precisamos pensar, Senhor, eu quero realmente ver mais da Tua presença. Eu quero estar em Ti. Eu não quero apenas o milagre, mas eu quero o Deus do milagre. Eu não quero só a promessa, mas eu quero a Tua presença na minha vida. Eu não quero só a cura, mas eu quero aquele que cura, eu quero a Tua presença em mim. Porque eu sei que se a Tua presença estiver em mim, todas as coisas elas vão desenrolar, vão desdobrar. Amém? E é esse o desafio que nós temos. A fé, sem fé é impossível agradar a Deus, como diz Hebreus 11, porque aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe, Ele é Deus, e que recompensa aqueles que o buscam. E nós estamos aqui nessa noite para buscar esse Deus. Que cada um de nós possamos examinar o nosso coração, se a nossa fé ela está realmente no caráter de Deus, ela continua firmada no Senhor, se a nossa fé não está apenas nas circunstâncias ou naquilo que nós desejamos, buscamos, queremos, se a nossa fé nós estamos nos agradando em Deus, que nessa noite o Senhor nos dê, meus amados, a fé de Abraão, de Davi, de Josafá, a fé que crê, a fé que obedece, a fé que espera e a fé que adora, amém? Eu quero convidar você nesse momento, dobrar o seu joelho onde você está, e nós vamos orar ao Senhor.